Todos os caminhos levam a Roma. Scott Hahn. Uma história de conversão. Embora pareça estranho, estava mais inseguro do que nunca sobre a posição de Kimberly relativa ao catolicismo. Finalmente aprendera a lição martelada na minha cabeça por Gil Kaufman, um amigo do Opus Dei. Seja mais romântico e menos doutrinário. Voei de novo a Nova York para participar numa conferência nacional sobre apologética católica. Muita gente ali tinha ouvido a gravação que eu tinha feito sobre meu processo de conversão. Depois de terminar a exposição, a primeira pergunta foi mais ou menos a seguinte: Scott, todos nós aqui ouvimos a gravação que você fez há poucos meses sobre o seu processo de conversão. Diga, como vai progredindo a sua mulher na compreensão da fé católica? Foi embaraçoso, mas tive que lhes confessar que não sabia. Nesse dia à noite, telefonei a Kimberly. Quando lhe contei que a maioria dos participantes na conferência tinham ouvido a gravação sobre a minha conversão e queriam saber o que ela pensava agora, perguntei-lhe se havia alguma coisa que quisesse que eu lhes dissesse. Não esperava em absoluto a resposta dela. Depois de uma pausa, ela me disse: diga-lhes que ontem, quarta-feira de cinzas, quando vinha dirigindo para Steubenville, depois de muita reflexão e oração, vi claramente que Deus me chama a voltar para casa na Páscoa. Nenhum dos dois soube o que dizer durante mais de 1 minuto. Depois vieram as lágrimas, as orações e a alegria. Pouco depois, todos na conferência sabiam a notícia. Kimberly foi recebida na Igreja Católica de St. Patrick, em Juliette, durante a Vigília Pascal de 1990. A data era mais do que irônica. 5 anos antes, tínhamos fixado 1990 como a primeira data em que eu poderia entrar na igreja. A minha data tinha se convertido na dela. A alegria pela conversão de Kimberly era às vezes difícil de conter. E viver juntos o espírito de penitência da Quaresma foi um verdadeiro desafio para os dois. A celebração da Semana Santa nunca fora tão especial. No meio da Semana Santa, perguntei a Kimberly por acaso: quem você escolheu como santo padroeiro? Ficou olhando para mim, atordoada. O que quer dizer? Expliquei-lhe. Quando recebemos a confirmação, temos a opção de escolher o nome de confirmação, tomado de um santo padroeiro a quem nos sentimos mais unidos. Por exemplo, quando eu entrei para a Igreja Católica, escolhi São Francisco de Sales. Kimberly parecia ainda não entender. Perguntou-me: e por que ele? Expliquei-lhe em detalhe. São Francisco de Sales era bispo de Genebra, na Suíça, quando João Calvino afastava as pessoas da fé católica. Descobri, pelas minhas leituras, que São Francisco de Sales foi um pregador e apologista tão eficaz com seus sermões e escritos que mais de 40 mil calvinistas voltaram à igreja. Imaginei então que, se ele foi capaz de guiar o regresso de toda essa gente, poderia agora guiar o regresso de mais uma. Além disso, São Francisco de Sales foi declarado padroeiro da imprensa católica. E como adquiri cerca de 15 mil livros sobre a Igreja Católica, pensei que era a escolha natural para mim. Kimberly afastou-se com um ar pensativo. Acho que tenho que fazer oração sobre isso, para ver se o Senhor me traz alguém à cabeça. Não disse nada, mas eu já tinha uma primeira opção para ser o santo padroeiro. 2 anos antes, pouco depois de ser recebido na igreja, assisti uma conferência na Associação de Intelectuais Católicos, onde me encontrei com um conhecidíssimo teólogo. Sentei-me ao lado dele e de sua mulher, no banquete do sábado à noite. Comentei-lhes tudo acerca do entusiasmo da minha conversão e a minha preocupação pela resistência da Kimberly. No fim da conversa, olharam um para o outro e depois para mim, e então disseram: acho que temos a solução. Não captei o sentido daquela enigmática observação. Que querem dizer? Ambos começaram a me falar de Santa Elizabeth Ann Seton, dona de casa, mãe de 5 crianças, católica convertida do protestantismo e fundadora das Irmãs da Caridade Americanas. Fora recentemente canonizada como a primeira santa nascida nos Estados Unidos. Mencionaram também que a basílica a ela dedicada ficava perto da casa deles, em Maryland. Ouvir-os falar de Santa Elizabeth foi interessante, mas só mais tarde este fato me pareceu o principal momento da conferência. 1 semana depois, recebi um embrulho pelo correio. Quando vi os nomes deles, pensei que era algum tipo de artigo religioso católico, pelo que subi ao escritório para abri-lo, longe do olhar ansioso de Kimberly. Dentro havia um exemplar da biografia de Santa Elizabeth, escrita por Joseph Darwin.
e algo que nunca vira antes, um pequeno relicário com a relíquia da Madre Seton. Não fazia ideia do que fazer com o relicário, por isso pedi a um amigo católico que me explicasse o que era. Depois comecei a levar o relicário no bolso. Servia-me de recordação quando as coisas se punham tensas entre mim e Kimberly, para recomendar a sua causa ao Senhor sob o patrocínio e a intercessão da Madre Seton. Um dia aconteceu o inevitável. Ao esvaziar os bolsos para lavar a roupa, Kimberly encontrou o relicário. Scott, o que é isto? Senti arrepios. Não conseguindo dissimular o nervosismo, gaguejei. Ah, não é nada, Kimberly, não é nada. Certeza que não lhe interessa. Ela o observou por um momento com desconfiança. Creio que temia que, se continuasse a perguntar, eu lhe explicaria algo que realmente não estava interessado em ouvir, e depois me devolveu. Então guardei o relicário na minha escrivaninha e a biografia na estante bem no fundo, na esquina mais escondida do escritório. Um dia depois de perguntar a Kimberly sobre o seu nome de confirmação e o seu santo padroeiro, enquanto me preparava para me deitar, perguntei-lhe: O que é que você está lendo, querida? É um livro sobre Santa Elizabeth e Anne Seton. Parei a meio vestir o pijama. Kimberly, posso saber onde é que o encontrou? Com tom indiferente, explicou-me. Bom, Scott, hoje andei vasculhando nos seus livros e peguei este por acaso. Ignorei os arrepios que me corriam pelas costas. E então, o que acha? Ah, bem, disse com emoção. Já faz horas que leio, Scott, e acho que encontrei a minha santa padroeira. Ou ela encontrou você, eu pensei. Tudo que eu consegui fazer foi exclamar. Sério? Neste momento eu já não tinha a certeza de onde terminava a comunhão dos santos e onde começava a zona de penumbra. A seguir, sentei-me na cama e expliquei-lhe o que tinha acontecido 2 anos antes. Depois, dei-lhe a relíquia. Acabamos o dia com uma curta oração de agradecimento a Deus e à sua maravilhosa filha, a nossa irmã espiritual em Cristo, Santa Elizabeth Anne Seton. Chegou então a grande noite. Kimberly foi à igreja para a vigília pascal meia hora antes, para que o padre Memenas pudesse ouvir a sua primeira confissão. No meio da missa, Kimberly passou uma pequena nota. Olhei e li as seguintes linhas. Meu querido Scott, estou tão agradecida por você e pelo seu esforço em conseguir este passo para nós. Te amo, Kimberly. Senti-me tão paralisado pela felicidade que não consegui dizer nada, mas o sorriso e as lágrimas foram suficientes para Kimberly saber o que eu estava pensando. Nessa noite, pela primeira vez, recebemos a comunhão juntos. Foi o clímax adequado para este vertiginoso romance religioso. A minha mulher e eu novamente unidos por meio de Cristo e da sua esposa, a Igreja Católica.